o verso 7 apenas. Josué, está no começo da Bíblia, capítulo 3 e o verso 7. Josué, capítulo 3, verso 7. Quem achou? Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo. Eu vou ler e gostaria que toda a igreja repetisse, amém? E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te. Repita comigo: engrandecer-te. Perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Sai em nome de Jesus esse trem que tiver aí. Amém? Agora a igreja lê. Todo mundo bem forte. O mal já foi expulso. Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor, amém? Irmãos, o tema dessa mensagem, que eu preciso ser breve, o tema é hora de crescer. Repita comigo: é hora de crescer. Mais uma vez, bem forte. É hora. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala para ele: é hora de crescer. Olha para ele de novo e diz: só que crescer. Diga forte: só que crescer dói. Ninguém dá um glória agora, né? Aleluia. Irmãos, cada fase de crescimento, cada fase que nós passamos de crescimento é importante na nossa vida. Cada fase que nós estamos passando para o crescimento é importante. Abaixou tudo aí. Às vezes, irmãos, erga o meu microfone aí, fazendo favor. Um pouquinho, aí, tá bom. Cuida só para não dar microfonia. Às vezes, irmãos, nós enfrentamos tantas fases difíceis. E quando estamos enfrentando essa fase, às vezes não compreendemos, não entendemos. No domingo passado, nós falamos algo sobre isso. Às vezes, na fase que estamos passando, alguns murmuram, reclamam. Só que cada fase da nossa vida que nós passamos é importante. Eu não sei qual é a fase que você está passando nesse momento, mas ela é importante para o seu crescimento. Ela está te preparando para o crescimento. Ela está te capacitando para o seu crescimento. E aqui, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre Josué, que passou algumas fases difíceis, mas Deus honrou ele. Ele passou algumas fases difíceis no processo de crescimento, mas Deus levanta ele. E mais do que levantar, Deus estava com ele no processo. Quando eu olho para esse versículo no finalzinho, uma coisa que me alegra, né? Deus dizendo para Josué: olha, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o povo, todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo.
Irmãos, essa palavra é uma palavra que ela arde no meu coração, sabe por quê? Porque tudo que eu e você precisa é da presença de Deus na nossa vida. Se o Senhor estiver conosco, irmãos, na nossa caminhada, na nossa peleja, pode levantar desafios, o inimigo pode levantar, pessoas pode levantar, mas vai levantar para cair, porque é Deus quem garante vitória sobre a tua vida. Quando Deus está com você, irmão, pode ir. Eu gosto muito do hino 515 da harpa que diz: se o Senhor comigo for, eu irei. Se Ele me mandar lá para o deserto e Ele estiver comigo, eu irei. Não importa para onde nós estamos indo, não importa qual a situação estamos enfrentando, se o Senhor estiver com você, se o Senhor estiver conosco, você pode ir tranquilo que Ele garante vitória. Ele garante vitória no deserto. Ele garante vitória nesta prova. Ele garante vitória nesta enfermidade. Quem sabe você está enfrentando. Ele será com você. E aqui, irmãos, Josué, nesse versículo, nós vamos ver que ele, antes de cumprir essa palavra que Deus havia dito, ele enfrentou algumas fases. Fases de crescimento. Fases aonde ele foi amadurecendo. E a primeira fase, irmãos, que Josué enfrenta de crescimento, Josué soube estar por baixo. Repita comigo, primeira fase. É necessário saber estar por baixo. Irmão, Josué, ele entendeu isso. Ele serviu a Moisés por muito tempo. Quantas vezes, irmãos, nós precisamos começar algo de baixo? E às vezes achamos que estamos sendo humilhados. Achamos que não estamos sendo reconhecidos. Quantos irmãos ficam mais preocupados com o título do que com a capacidade? O título, irmão, não tem valor nenhum. O que tem valor é a capacidade o qual Deus tem entregado na sua vida. O que tem entregado na nossa vida. E Josué, irmãos, ele serve Moisés por um longo tempo. Estando numa posição baixa. Enfrentando desafios, lidando com o povo. E nós vamos ver que a caminhada foi longa. E Josué sempre do lado de Moisés. Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei aonde você quer chegar, eu não sei qual é o seu sonho, quais são os seus projetos, mas passe pela fase de estar embaixo. Passe pela fase onde ninguém está te vendo. Passe pela fase onde ninguém está reconhecendo o seu trabalho. Passe pela fase onde você está no anonimato. Só que eu quero dizer para você que por mais difícil que seja essa fase, por mais que as pessoas não estejam vendo, o Senhor vai estar com você nessa fase. Ele vai estar vendo. Ele vai estar te sustentando. Ele vai estar te dando vitória. Nós vamos ver, irmãos, muitos homens de Deus que passaram por humilhações, por processos difíceis. Quando a gente olha para Davi antes de derrotar Golias, Davi antes de reinar sobre Judá, antes de reinar sobre Israel, ele pastoreava ovelhas. Se você for estudar, irmãos, ovelhas malhadas na época, era o descarte. Eram as piores. Era a que tinha menos valor. Só que Davi estava lá, no anonimato, olhado pelos irmãos, pelos olhos dos irmãos às vezes desvalorizado, escondido. Só que a maior qualidade de Davi, irmãos, por menor que seja, por mais simples que seja, mais escondido que seja, ele estava fazendo com excelência aquilo que foi colocado em suas mãos. Ele estava passando, irmãos, pelo processo
de estar embaixo com excelência. Não é fácil, irmãos, enfrentar um urso. O urso mata uma pessoa com facilidade. O leão mais ainda. E Davi entendia que ele estava embaixo. Ele estava cuidando das ovelhas malhadas. O refúgio. Mas ele estava ali para fazer com excelência. Ele enfrenta o urso, enfrenta o leão. E faz com excelência o processo de estar embaixo. Faça com excelência. Faça com excelência. Pastor, ninguém está vendo. Faça com excelência, porque Deus está vendo. Ah, pastor, mas é difícil aonde eu estou. Enfrenta, porque você vai superar e vai avançar. Daqui a pouco você vai derrubar Golias. Daqui a pouco você vai estar por cima. Mas passe por este processo de estar embaixo. Seja humilde. Viva o que Deus tem para você. E aprenda o que for possível neste lugar. A segunda fase de crescimento de Josué, irmãos. Josué enfrentou as pessoas negativas sem se contaminar. Irmãos, sempre vai ter pessoas negativas. Sempre vai ter pessoas para dizer para você é impossível. Você não dá conta. Não dá certo. Sempre vai ter. Quando é enviado os 12 espias, inclusive Josué e Caleb foi para ver a terra prometida. A Bíblia fala que 10 deles volta com a mentalidade negativa. Diga comigo, mentalidade negativa. Quando eles olham e chegam lá, irmão, vê aqueles homens grandes, musculoso, forte, porque a terra eles iriam invadir. Eles iriam tomar. Deus diz, olha, essa é a terra que eu vou te dar. Mas eles tinham que tomar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Tem muitos de nós que Deus fala, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma casa, eu vou entregar isso, eu vou entregar aquilo. Nós quer sentar e ficar esperando cair do céu. E Deus diz para você, se posiciona, se levanta. Você vai ter que tomar posse. Você vai ter que conquistar. Você vai ter que correr atrás. Deus será com você. Deus será. Gente, vamos mais rápido aí. Resolve. O trem estava muito alto, abaixou, ergueu de novo. Deus vai te dar vitória, irmãos, mas você vai ter que enfrentar. Você vai ter que correr atrás. Você vai ter que enfrentar os desafios. E agora então vai os 12, 10, volta e fala o quê? Rapaz, lá tem um exército, tem uns homens lá que pega nós no colo igual pega uma boneca. Os homens fortes, um povo, não, nós não vai conseguir. Todos vêm com a mentalidade, pode esquecer, está errado, isso aí não está certo não. E aí vem Josué e Caleb. 10 com mentalidade negativa e agora 2 com visão, que consegue enxergar, que consegue acreditar, que consegue tomar posse daquilo que Deus prometeu. Porque quantas vezes, irmão, Deus promete algo na nossa vida e a gente olha com um olhar humano e não consegue ver o que Deus vai fazer e que Deus é fiel para entregar o que Ele prometeu. Volta agora Caleb e Josué. E eles falam o quê? Gente, a promessa que Deus fez é verdadeira. Lá é um lugar que mana leite e mel. Os cachos de uva é maior do que um cacho de banana. O negócio lá é uma prosperidade imensa. E vem com mentalidade positiva, vendo o melhor que aquela terra tinha para oferecer. Sempre vai ter, irmãos, pessoas com mentalidade negativa. E Josué, ele enfrentou essas pessoas negativas. Não, é difícil, é impossível, não vai ter jeito. Conta-se uma história também, irmãos. Vai 2 vendedores para a Índia para vender calçados. Queriam implantar a venda de calçados lá. Um deles chega lá e diz, olha, essa ideia, pode esquecer essa ideia. O povo aqui anda tudo descalço. O povo aqui não usa sapato, sandália. Esse negócio de vender sapato aqui não vai funcionar não.
Quantos que foram? Quantos? Quem está comigo aí? Dá um glória a Deus. O outro, irmãos, o outro já liga, manda uma mensagem todo empolgado e diz, olha, aumenta a fabricação de calçado, porque aqui ninguém tem calçado e nós vai rachar de vender calçado aqui. Tem alguém com mentalidade positiva aqui? Tem alguém que consegue ver o impossível? Tem alguém que consegue já visualizar a promessa que Deus fez, mesmo que está tudo contrário? E a pessoa, irmãos, que está do seu lado, muda tudo. Escolha pessoas positivas e não pessoas negativas. Porque, irmãos, nós vamos entender mais abaixo. Tem dia que a gente está para baixo. Imagine você para baixo, uma pessoa negativa em cima. E Josué, ele vence, irmãos, as pessoas negativas. Terceira fase de crescimento de Josué. Josué, irmão, ele não cedeu às pressões espirituais do inimigo. Repita comigo, não cedeu às pressões espirituais do inimigo. Irmãos, todos nós sabemos que uma guerra espiritual. Nós não estamos vendo, mas nesse momento, irmãos, existe uma guerra espiritual. O inimigo lutando, o inimigo tramando e tentando contra as nossas vidas. Quantas vezes, aparentemente as coisas estão indo muito bem, em todas as áreas. Pode trazer, fazendo favor, outro. Mas, de alguma forma, você está para baixo. Você está sem força, você está desanimado. Porque é uma guerra, irmãos. E Josué, irmãos, ele enfrenta as pressões espirituais. O inimigo, ele vai pressionar a gente constantemente. A primeira área que o inimigo trabalha para que a gente desista, a gente seja um desistente. Pode observar que quando o inimigo se levanta no trabalho, você fica afligido, você quer deixar o emprego. Quando se levanta no casamento, o primeiro pensamento, eu não aguento mais, eu vou largar. Quando levanta nas finanças, alguém pisou no teu pé na igreja, não, eu vou largar a mão de ir nessa igreja. Alguém olhou torto, não, eu vou largar a mão. O propósito do inimigo, irmãos, é fazer a gente parar. É fazer a gente desistir. Esse é o propósito dele. E é interessante que eu já preguei e falo várias vezes aqui. E é interessante porque uma das maiores qualidades do diabo, pastor, mas o diabo tem qualidade? Muitas. Só que a maior que eu vejo nele, sabe qual é? Diga comigo forte, persistência. Alguns já aprendeu, eu já até sabia o que eu ia falar. Glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando às vezes a gente está num projeto, estamos lutando em prol de um sonho, de algo, quando dá errado, às vezes a gente olha e fala, não, Deus não estava nesse negócio não, por isso que não deu certo. E a gente já quer desistir. Só que o diabo não, irmãos. O diabo, ele se levanta contra o teu casamento, e aí ele luta e faz de tudo, fica uma semana de luta e cara virada para o outro, mas de repente alguém cede, vai lá, pede perdão, se humilha, resolve o problema, pisa na cabeça do diabo. Aí ele sai com o rabinho no meio das pernas, porque a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Presta atenção nisso. Ele sai com o rabinho no meio das pernas, aí de repente ele olha e fala, bom, aquela estratégia não deu certo, deixa eu começar outra aqui. Daí a pouco ele já está projetando outro meio de destruir o casamento seu de novo. Ele não desiste. Jesus já pisou na cabeça dele, ele está como uma serpente esmagada a cabeça. Já viu uma cobra
cabeça esmagada, mas o corpo está ali, não para de mexer e se movimentar. Quem já viu? É desse jeito que ele está. Mas ele não entrega os pontos. E ele trabalha incansavelmente para fazer a gente desistir. Só que aqui, irmão, Josué, ele enfrenta as pressões. Vai vir pressão de todo lado para fazer você parar. Pressão de todo lado para fazer você desanimar. Pressão de tudo que é lado. Veio pressão de tudo que é lado sobre Josué, para que ele pudesse ceder, para que ele desistisse, para que ele saísse do lado de Moisés. Mas ele não cede às pressões, irmãos. Ele não cede às pressões. Olha para o teu irmão, em nome de Jesus, com autoridade, diga para ele: não ceda às pressões. Diga mesmo com autoridade: não ceda às pressões. Vai vir de todo lado, mas não cede. Não cede. Permaneça, permaneça, permaneça. Olha para o teu irmão como profeta. Olha aí para ele como profeta em nome de Jesus e diga para ele: ó, chegou a sua hora. Diga: chegou a sua hora. É hora de vencer, é hora de romper, é hora de vencer todo levante do inimigo, enfermidade, dardo de Satanás, porta fechada vai abrir. É hora de você romper em fé. Se você crê, dê um brado de glória e adore o Deus que te garante vitória. É hora de romper. E por último, a última fase que Josué vence. Essa tem atacado multidões. Josué vence, irmãos, a fase, ele enfrenta a fase do desânimo. Diga comigo, quarta fase. A fase de enfrentar o desânimo. Josué enfrentou o desânimo também, irmãos. Quando morre Moisés, Josué do lado de Moisés, acompanhando o povo por dezenas de anos. E agora Deus chega em Josué, presta atenção nisso. E Deus diz para ele: Josué, você vai conduzir o povo agora. Josué, você sai agora lá de baixo e eu coloco você por cima. Alguns não entenderam. Agora você sai da fase de baixo e eu te coloco em cima. Só que, irmãos, com grandes responsabilidades, com grandes vitórias, vem grandes desafios. Então, Josué agora, quando ele olha para aquele povo, entenda isso aqui, um povo difícil. Um povo que estava dando trabalho com força para Moisés. E ele agora tem que conduzir. Ele entendia que ele era um ajudador de Moisés. E ele assumir a posição agora. O que vem para ele? Diga comigo, desânimo. Você está comigo ou não? Veio o desânimo, irmãos. Ele desanima. E nós vamos ver, irmãos, que Josué, o primeiro capítulo, praticamente Deus dedica. Deus fala 3 vezes com Josué, 3 vezes. No primeiro capítulo, Deus dizendo: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem. Esforça-te e tem. Por que Deus estava dizendo isso? Porque ele estava desanimado. E o desânimo, irmãos, é algo que tem tentado tomar conta de nós. Quantos de nós o desânimo toma conta
em frente a um desafio, em frente a uma enfermidade, em frente a problemas no casamento, problemas no trabalho, problemas com os filhos. Quantas vezes a gente vê alguma pessoa, não, eu já, para mim, já deu, cansado de marido, cansado de filho, cansado de tudo. Quantas vezes não vemos pessoas assim, sim ou não? Sim ou não? Mediante os desafios no trabalho, você desanima. Quantas vezes acorda pela manhã, só pela misericórdia vai trabalhar desanimado. Então, irmãos, o desânimo é algo que vai nos rodear. O desânimo é algo que todos nós vamos enfrentar. Só que o que nós não podemos é deixar o desânimo nos dominar. Amém? O desânimo pode chegar. O desânimo pode até te pegar. Mas em nome de Jesus ele não vai te dominar. Ele não vai deixar você prostrado. Ele não vai deixar você paralisado. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Uma coisa que tem ardido muito no meu coração, irmãos, nessa semana. Uma palavra que tem ardido muito no meu coração. Eu acho que quarta eu falei alguma coisa aqui sobre isso. É sobre o poder da nossa palavra. Nenhuma palavra que sair da sua boca, ela sai pelo vento. Não, toda palavra, ela tem o poder de abençoar ou ela tem o poder de amaldiçoar. Ela tem o poder de alegrar alguém ou o poder de entristecer alguém. Ela tem o poder de trazer alegria para alguém ou infelicidade para alguém. Então cuidado com a tua palavra. E em nome de Jesus, começa ela para profetizar sobre a sua vida. O desânimo te cercou, a dor te cercou, o mal te cercou. Se levante como profeta de Deus e diga: desânimo, vai embora, porque eu não te aceito em nome de Jesus. Tristeza, vai embora, porque eu não aceito você na minha vida em nome de Jesus. Mal que tem assolado, irmão, seja profeta. Começa a declarar, profetizar, repreender, porque Deus é poderoso para te dar vitória. E a palavra tem poder. Tome posse da vitória e não tome posse do mal. O desânimo pode te rodear, o mal pode te rodear, mas você se posiciona e não aceita isso. Então Josué enfrentou o desânimo. E para finalizar, Deus vai animando Josué. Esforça-te, Josué, que eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Esforça-te, Josué, porque eu farei com que você e esse povo atravessa o rio Jordão. Glória a Deus. Nesse momento, irmãos, abaixou de novo aí. Nesse momento, estava todo o povo na beira do rio Jordão. Deus manda Josué dizer para o povo que para de murmurar, para de reclamar, para de conversinha fiada, porque às vezes é assim, irmão, levanta um problema na sua casa, na sua família, 2, 3 começa a reclamar, murmurar e falar e... Não, para, irmão, vamos parar de reclamar, de murmurar por causa dos problemas. Vamos jejuar. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Então Josué põe o povo em jejum, oração. E depois Deus direciona e diz: vai, Josué, e abre o rio Jordão. Então há pouco Josué estava frustrado, desanimado, enfrentando grandes desafios. E agora Deus levanta Josué. E o rio Jordão se abre para o povo passar a seco. Vou repetir de novo. O rio Jordão se abre e o povo passa a seco. Moisés lá atrás abriu o mar vermelho. Qual que é a diferença? O mar, ele abriu e fez uma rua dentro do mar. E o rio? O rio, ele parou
E aquela água desceu e ficou parado aqui. E o povo passou a seco. A partir desse momento, então, todo o povo viu Josué agora como um homem direcionado e usado por Deus. Agora ele estava lá embaixo. Agora Deus coloca ele como líder. Deus mostra que é na vida dele e dá a vitória para todo o povo através de Josué. Aguenta mais um pouco que a vitória está chegando. Aguenta mais um pouco que a vitória está chegando. Aguenta mais um pouco que o desânimo vai embora, a dificuldade vai passar e você vai cantar o hino da vitória, porque hoje o Senhor libera uma palavra para a sua vida, que Ele será contigo por onde você andar. Por onde você andar, só você que crê, se coloca de pé. Oh, aleluia. Então, irmãos, chegou o momento de crescer. Enfrenta o processo que você está passando, passe por esse processo e continue.